E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou passar para vocês 5 pontos positivos que fazem com que você compre o relógio Casio MDV 106. Então, galera, eu vou deixar logo avisado aqui que de início eu vou fazer esse vídeo aqui, né, que é do Casio Duro MDV 106, que são 5 motivos que fazem com que você compre esse relógio. Logo depois eu vou fazer outro vídeo mostrando 5 motivos que fazem com que você não compre esse relógio. Sim, galera, infelizmente ele não é perfeito e tem alguns pontos aí que devem ser passados, pelo menos da minha opinião, tá bom? O primeiro ponto aqui, galera, que eu vou passar para vocês, né, o primeiro ponto positivo que faz com que você compre esse modelo aqui, é justamente o movimento que vem embarcado nesse relógio aqui, o que está por baixo do capô, né? Esse aqui, galera, é um relógio assim extremamente, digamos que preciso dentro das limitações dele. No manual, galera, diz aí que ele tem a precisão de mais ou menos 20 segundos em cada 3 anos. Isso é o que diz no manual, tá? Segundo o manual, essa informação aqui. Isso é graças ao movimento que ele usa, que é o Miyota 2115. Então, assim, é um movimento top de linha? Não, não é. É um movimento, assim, suprassumo dos movimentos a quartz? Também não é. Porém, é um movimento que você pode confiar, é um movimento aí que tem uma produção, né? Ele é produzido em larga escala, então é um movimento aí interessante que você possa ter. Então, isso faz aí aumentar a precisão do relógio. Então fica assim um relógio muito bom, muito interessante. E é um movimento aí japonês, né? Tem uma construção bem assertiva, é bem feito, né? Vamos dizer dessa forma. Outra coisa que eu achei muito interessante, galera, é a simetria que o ponteiro de segundo tem em relação ao acabamento da caixa. Se vocês prestarem atenção, o ponteiro de segundos ele bate exatamente em cima de cada marcação aqui do dial. Ó, como vocês estão podendo, acompanha o ponteiro de segundo que você vai perceber que ele está batendo exatamente em cima de cada marcação aqui do dial. Eu prestei atenção nisso aqui, achei um detalhe um bom detalhe, né? Para se passar aqui, que é onde o movimento está batendo exatamente com o acabamento aqui do relógio. Eu achei isso bem interessante, né? A precisão com que o ponteiro bate em cima de cada marcação aqui no dial do relógio. Lembrando que cada marcação dessa, assim como o ponteiro aqui, indica os segundos decorridos no relógio. Aparência. Galera, esse relógio aqui é um relógio muito bonito, tá? Muito bonito de verdade. Ele é um relógio aí que tem os acabamentos muito bem feitos, que é o tópico anterior que eu falei aqui. Ele tem aí esse peixe aqui, ó, na altura das 6 horas, né? Que no caso, algumas pessoas erradamente, eu já vi inclusive isso, pessoas chamando de golfinho, mas não é o golfinho, isso aqui é um peixe espada, tá bom? E ele fica aqui na altura das 6 horas aqui, que eu acho legal, interessante aqui. Eu não sou pescador, nunca pesquei, mas reza a lenda que o peixe espada é um peixe muito valente, ele briga muito na hora que ele é pescado e tal, e também se torna um peixe bem perigoso justamente por essa, entre aspas, espada que ele tem aqui na parte dianteira, né, que em uma situação de desespero, o peixe querendo se defender, ele pode usar isso aqui
como arma e tal, pode causar algum acidente para o pescador. Ele tem essa catraca aqui dele, é bem feita, bem precisa, tem os acabamentos aqui bem colocados. Esse relógio ele possui em várias cores, né? O meu é a cor clássica, o preto, mas ele tem vermelho não, desculpa galera, ele tem azul, preto com dourado, tá? E tem algumas outras cores também. Tem um que é essa catraca aqui, Pepsi. E todos eles são igualmente bonitos. Eu tenho o preto, que é o que eu acho o mais clássico desse relógio aqui. Voltando aqui para a catraca, ela tem o detalhe, o grip, né? Aqui do tipo coin, que no caso é moeda. Se você olhar aqui esse lado aqui, você pode ver esses grips aqui, ó. Você pode ver a semelhança que tem com aquela lateral de uma moeda, né? Pega aí uma moeda de 5 centavos, 10 centavos, que você vai ver essas inserções aqui na lateral da moeda e lembra bastante aqui o grip desse relógio. Estilo, galera. Esse relógio aqui, ele respira. Foi esse barulho aí que vocês ouviram, foi minha caixa de som que eu esqueci de ligar antes de gravar o vídeo. Mas voltando aqui, esse relógio ele respira, ele exala o mergulho, galera. É um relógio aí para mergulho, né? Ele tem aí seus 47 milímetros de diâmetro de caixa, isso contando aqui com a coroa dele. É um relógio que pode tranquilamente ser utilizado com roupas mais esportivas e nada impede com que você use ele com roupas mais sociais, tá? É um relógio extremamente discreto, ainda mais esse preto aqui, tá? O preto combina com tudo, todo tipo de roupa. Então, seja você usar uma roupa mais esportiva ou uma roupa mais social, um terno, enfim, não vai fazer diferença se você estiver com esse relógio aqui, que ele com certeza ele vai combinar muito bem com esses dois tipos de roupa que você vai estar usando, seja lá qual for o momento. Algumas pessoas, galera, veem esse relógio aqui e acham ele muito parecido com outros tipos de relógio, digamos assim, que mais famosos aí dentro da relojoaria. Vou citar alguns deles aqui, embora eu só ache ele bem parecido com um deles, né? Que no caso é o Rolex Submarine. E é da onde eu acho que eles pegaram a inspiração para fazer esse modelo aqui, que foi o Rolex Submarine. Mas fazendo a pesquisa aí, muitas pessoas falam que ele tem aí a aparência também dos relógios como o Tag Heuer Aqua Racer automático, né, 300 metros, e o Omega Seamaster 300 metros também. Eu discordo, né? Eu acho ele bem mais parecido com o Rolex Submarine, aquele modelo mais classicão deles. Mas independente de ele ter ou não essa aparência aí, você já percebe que quando se fala de estilo, o relógio aqui ele tá mandando muito bem. Tendo ele aí a aparência dos seus primos ricos, aí vou botar assim, ou não, ele é um relógio que manda muito bem na parte do estilo diver que emana desse relógio aqui. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o acabamento que esse relógio aqui tem, galera. A caixa desse relógio aqui é muito bem feita, diga-se de passagem. Ela tem partes aí polidas, como você pode ver, ó, essa parte aqui, a lateral dele, é toda ela polida. E a parte frontal, né, a parte que fica voltada para o usuário, ele é escovado, ó. Assim como os detalhes aqui no bezel também são escovados. A catraca, a coroa dele também é polida, como você pode ver aqui. E esse detalhe, né, essa mescla do acabamento polido do relógio com o acabamento escovado dá um visual bem legal, bem interessante. Você olhando de frente assim, ó, você vê um relógio discreto,
Mas se você prestar mais atenção, tu vê que ele tem as partes aí que acabam chamando mais a atenção, porém não ficam tão em evidência. Aqui, ó, esse relógio ele tem aí a tampa traseira que é rosqueada, né? E novamente aqui embaixo na tampa você vê aqui uma parte polida, né? E na parte do meio aqui escovada, né? O aço escovado, essa tampa aqui ela é toda em aço escovado. E novamente aqui embaixo, na parte da tampa, você vê o peixe, né? O peixe espada agora aqui com maior definição. E aí sim você consegue identificar o peixe espada. Vem algumas inscrições aqui, né? Deixando claro a resistência à água dele, que são de 200 metros de profundidade, o logo da marca, país de fabricação, que nesse caso aqui a caixa do relógio foi fabricada na China e o movimento é japonês, né, fabricado no Japão. Então eu acho uma pegada muito interessante isso que eles fazem aqui, né, essa mescla de polido com escovado. Eu acho que fica bem legal, dá um tom, uma beleza a mais pro relógio. Tem a fivela aqui do relógio também, que essa é completamente polida, ó. Vocês estão podendo ver aí, 100% polida, mas acaba que ela fica meio que escondida, né, quando você coloca no pulso. E sem dúvidas o que fica mais em evidência aqui é a caixa do relógio mesmo. E olha que essa aqui é a preta. Tem gente que compra aquele azul, que eu acho que é lindíssimo, e esse fica ainda mais visível. Ajuste. Galera, esse relógio aqui, ele, além de todos esses pontos que eu citei para vocês aqui, é um relógio analógico, né? E é um relógio que não vai te exigir muito na hora de você estar portando ele. Até porque é um relógio analógico, assim, diferente dos relógios, a maioria dos relógios da Citizen, mais especificamente os Citizen Aqualand, que eles têm uma gama enorme de funções embarcadas no relógio, que até então ainda é um relógio analógico, mas aquele ele tem uma gama de funções gigantescas dentro do visor ali e tal, e se você não parou para ler o manual, você não buscou informação maior, você acaba confuso. Isso não é um defeito daqueles modelos não, tá, galera? Eu só estou comentando que existe essa diferença entre um relógio analógico simples, que é o nosso caso aqui, com Cássio duro, e tem os relógios analógicos mais complexos, que é o caso do Citizen Aqualand aí, tá? Nesse aqui, galera, você não vai encontrar dificuldade nenhuma. Ele é um relógio analógico de fácil ajuste, ele possui a data aqui e assim, você não precisa de muita coisa, você só vai ajustar a hora e a data, botar no pulso e acabou. E um detalhe que esse relógio aqui, ele possui a catraca, a coroa dele é rosqueada, tá, galera? Então, é mais uma função aí de um relógio de mergulho. Essa catraca aqui é rosqueada, ó. Você consegue ver até o fio de rosca ali embaixo. Na hora de fazer o ajuste, você vai simplesmente girar a coroa no sentido horário, você faz o ajuste da hora. No sentido anti-horário, o ajuste da data, isso no primeiro estágio de ajuste aqui, tá? Então você já percebe que reforça, né, o ajuste desse relógio aqui com essa catraca, essa coroa rosqueada aqui, que melhora a estanqueidade do relógio. E fica aí mais outro elemento, né, mais outra dica aí que você consegue perceber sim que esse é de fato um puro sangue, né? Vamos dizer assim, um relógio de mergulho para mergulho, puro sangue de fato. Então, galera, esses aí foram os 5 motivos que eu trouxe aí para vocês para que você que faz com que você compre esse relógio aqui, que é o Cássio Duro ou Cássio MDV 106, tá? Então são 5 motivos que fazem com que você compre esse relógio. Mais para frente eu vou fazer outro vídeo com os 5 motivos que fazem com que você não compre
Esse relógio aqui, como eu já disse no início do vídeo, ele não é perfeito, tem lá seus detalhes negativos que não são muitos, mas tem, então é interessante comentar para vocês. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Se você chegou até aqui, aproveita para dar uma olhada na descrição, que a gente tem vários links importantes lá que você pode conferir, inclusive link para você poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, tá? O link também está aí na descrição e em algum momento do vídeo deve ter aparecido desse lado aqui código QR para você participar do grupo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.